Olá, meus amigos e amigas, o meu abraço a você, Deus te abençoe. Hoje, 5 de março de 2025, quarta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. O nosso texto hoje é Isaías, capítulo 7, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Amém? O profeta Isaías está no contexto do rei Acais e está profetizando, dizendo o que Deus vai fazer por causa do pecado de Acais. Se você está acompanhando, já compreendeu isso. Nesse contexto aqui, Acais é o rei de Judá. Isaías está falando, profetizando aquilo que Deus tem revelado que vai fazer a Judá. Vamos aqui ao texto, aprender um pouco com a palavra do Senhor. O versículo 17 começa dizendo assim: Mas o Senhor fará vir sobre ti. Olha, o profeta ele retoma a palavra da revelação com relação específica a Judá, nesse momento aqui. E ele diz: O Senhor fará vir sobre ti. Portanto, é sobre Judá, especificamente sobre Judá, que o profeta agora está dizendo. E o que eu quero chamar a atenção é que ele diz que é o Senhor. Portanto, é o Senhor. Sempre é Deus. Tanto para abençoar, como para corrigir. Vai ser sempre Deus. A iniciativa é de Deus. Eu quero que você entenda, compreenda isso. Por mais que você não creia, mas Deus sempre toma a iniciativa, porque ele se revela na história. Aqui está falando para Acais, dizendo que o Senhor fará vir sobre ti. E vai seguindo o texto dizendo sobre o teu povo. Primeiro vem sobre o rei. Vai vir uma consequência sobre o rei por causa do pecado dele. Depois é sobre o povo. Então, eu quero aqui só lembrar que a Bíblia vai dizer que quando um governante é mau, todo o povo sofre. No caso aqui, Acais não estava fazendo as coisas de acordo com o que Deus tinha chamado para ele fazer, de acordo com o que tinha chamado Israel, no caso aqui Judá, representando todo Israel, que é o reino do sul aqui, mas Acais estava fazendo o que não era agradável a Deus. Então vem coisa ruim para ele e depois para o povo, vai crescendo. E o texto vai continuar dizendo isso sobre a casa de teu pai. Quando diz sobre a casa de teu pai, isso tem um significado que é sobre a família do rei. Os filhos do rei são príncipes, né? Príncipes e princesas e tal. Então o profeta vai dizer, olha, pelo teu pecado vai vir aí, porque o contexto está ensinando isso. Vai vir problema aí para ti, para o povo que tu governa, e sobre a tua casa. Os filhos do rei, os príncipes aí vão sofrer consequências, no caso, morreram, sofreram. Isso é muito gracioso a gente pensar sobre isso, porque Deus chamou Israel para ser exemplo às outras nações. Revelar Deus às outras nações. E agora Israel tinha se juntado com as outras nações, estavam fazendo coisas aí bem interessantes. Eu quero relatar isso aqui só para você ter uma ideia. Acais, rei de Judá, sabia que ele tinha que adorar a Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E nesse contexto aqui, Acais tinha abandonado isso. Primeiro ele começou fazendo altares para as entidades, né, para os deuses ali. E ele depois foi piorando a coisa, ele começou a sacrificar os seus filhos a essas entidades. Veja como quando a pessoa perde a noção de Deus, que caminhos ele vai trilhar, né? Com relação à fé. Acais tinha perdido a sua fé, a sua confiança em Deus. A gente vem olhando o texto, você já, se estiver acompanhando, vai entender. Ele perdeu a sua confiança e agora estava buscando outros deuses. E isso é um problema sério para quem tem o Deus da Bíblia como seu Deus. Buscar outros deuses é uma complicação. Acais aqui teve problemas sérios, tá certo? Então a situação é primeiro ruim contra ele, contra o povo, e depois contra a casa dele, os filhos deles e tal. Isso é algo terrível. E o texto vai continuar e vai dizer assim, por intermédio do rei da Assíria. Nos versículos anteriores,
o profeta falou para Acais que o reino do norte, caso é o reino que foi dividido, são israelitas também, com 10 tribos, ia se levantar contra o reino do sul, que é Judá, com 2 tribos, juntamente com o rei da Síria. Mas o profeta tinha dito que aquilo não ia acontecer, ele ficasse tranquilo que aquilo não ia acontecer. E 10 anos depois, esses 2 reinos foram massacrados aí pelo rei da Assíria. Já disse isso para você ontem, tá certo? Pelo texto. Aqui, o profeta está dizendo que por intermédio do rei da Síria é que vai vir essas coisas sobre ele, sobre a sua casa, sobre o seu povo. Amém? Então, entender isso. Aqueles 2 reis que viriam contra ele, o profeta já tinha dito que não ia acontecer, mas agora está dizendo que através do rei da Assíria vai vir uma complicação para ti. Amém? Para ele, para o povo e para a sua casa. O final do versículo diz: dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Amém? Efraim é o reino do norte, que é Israel com 10 tribos, tá certo? E Judá, o reino do sul, com 2 tribos. Ele está dizendo que vai vir coisas piores do que as que aconteceram na divisão do reino. A divisão do reino, Salomão tem morrido, o filho de Salomão com um rapaz que foi criado por Salomão, brigaram, dividiram o reino, Roboão, Jeroboão, o nome deles. Isso foi dramático, isso foi ruim, nação aí brigando contra si mesmo, dividindo-se, tá certo? Mas agora, o profeta está dizendo, olha, por causa do teu pecado, que tu não se consertou com Deus, vai vir coisa pior do que aquela que foi na divisão do reino. Vai vir aí, é o rei da Assíria que vem sobre ti, tá certo? Quando ele diz dias quais nunca vieram, olha, a dificuldade será grande, isso é uma condição assim de calamidade. Quando nós olhamos a história, e a Bíblia não relata esses fatos, mas a história diz que naquele contexto foram mortos 120 mil israelitas, ou é mil, é milhões, não, milhões deve ser demais, mas 120 mil, e outros 200 mil foram levados cativos. Então, coisa dramática, calamidade, um negócio difícil. Então o profeta está dizendo que isso vai acontecer agora com Judá, porque o rei não se separou do pecado que ele estava cometendo. Porque com Deus, qual é a condição com Deus? É você entender que está pecando e você se arrepender e voltar para Deus. Acais tinha que ter feito isso e não fez, ele continuou, foi indo, vou dizer assim, de mal a pior, porque ele começou adorando aos deuses estranhos, fazendo culto para eles, e esse culto ele foi se envolvendo, que daqui a pouco ofereceu seus filhos como sacrifício. Então, querido, olhando para o contexto de Israel, aonde Acais teria que ter feito a coisa certa e fez a coisa errada, trazendo para o contexto de hoje, porque nós precisamos aprender isso, porque hoje, desde o ano 0 na era cristã até hoje, 2025, Jesus Cristo já foi revelado e Jesus Cristo é a revelação de Deus para o mundo. Amém? Então eu quero trazer essa palavra para você que possa ouvir, para você possa pensar. Não faça como Acais, não. Acais conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abandonou o Deus de Israel e foi servir a outros deuses, tá certo? No contexto de hoje, Cristo sendo a revelação de Deus, se você não se volta com a sua fé exclusiva para Cristo, de acordo com a Bíblia, você está contra Deus. Porque Cristo é a revelação de Deus, tá certo? Acais, ele foi de mal a pior. Lá em 2 Crônica, capítulo 28, versículo de 1 a 5, vai narrar a história de Acais, que vai dizer que ele fez sacrifício a Baal dos seus filhos. Então isso é terrível. Quando a pessoa perde a compreensão da revelação de Deus, e a revelação de Deus para os dias atuais é Jesus Cristo, eu quero te dizer que você precisa se voltar para Cristo, você precisa crer em Jesus Cristo. Amém? Fora disso, amado, é idolatria, é outros deuses, é adoração a outro tipo de Deus, é adoração a qualquer coisa menos a Deus.
Eu vou contextualizar com uma coisa bem pior que nós vimos aí no carnaval, uma figura lá, uns figurantes representando, um representando Cristo e outro representando o diabo. E os dois se beijaram na boca. Então tem Cristo aí para todo gosto, você escolhe. Agora só te digo uma verdade. Se não for o Cristo da cruz, que você recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida pela fé, se você não tiver esse entendimento e a sua fé não for exclusiva em Cristo, isso vai ser idolatria a qualquer outra coisa, menos adoração a Deus. Amém? Portanto, eu quero te convidar a pensar sobre isso. Não faça como o rei Acais. Rei Acais conhecia Deus. Ele sabia a história de Israel, ele conhecia tudo que Deus havia feito. A terra que ele estava tinha sido conquistada porque Deus deu a eles, através de Josué. Então ele sabia tudo isso, entretanto abandonou Deus. Você sabe de tudo isso. Você sabe que Jesus Cristo nasceu. Você sabe que ele viveu, você sabe que ele morreu como oferta para a remissão do pecado, mas é do pecado daquele que crê nele, que tem a fé nele. Amém? Que você possa crer em Cristo. Eu vou citar aqui João 14,6, que é um texto que você conhece. Todo mundo no Brasil conhece esse texto, com raríssimas exceções, talvez. João 14,6 diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, não faça como Acais no seu contexto. Acais abandonou Deus, pois servia a outros deuses. Se a sua fé não está aplicada em Cristo exclusivamente, você possivelmente está adorando a um tipo de Deus e você precisa se voltar para Cristo. Qual é a diferença que faz isso? Pegando o contexto de Acais, a nação sofreu, muita gente morreu, foram levados presos. Aqui no contexto atual, a morte eterna, separado sem a fé em Cristo, é condenação eterna. A morte física, aliás. Sem crer em Cristo, significa morte eterna separada de Cristo. A morte física, crendo em Cristo, significa vida eterna com Cristo. Isso é a diferença. Que você possa se voltar para Jesus, que você possa aplicar a sua fé em Cristo, porque Ele é a revelação de Deus para os dias atuais. Amém? Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família e nos abençoe. Abençoe o Brasil em nome de Jesus. Amém.